Meus amigos do Portal Contra a Prosa, muito boa tarde. Hoje, 28 de maio de 2020, uma tarde chuvosa e fria aqui em Heliópolis, e uma tarde cheia de assuntos para a gente comentar aqui. Eu reservei para vocês, nesse Poucas e Boas de hoje, primeiro a questão do processo do STF. Esse processo que está rolando aí, que o ministro Alexandre de Moraes mandou fazer 29 buscas e apreensões em Brasília, em vários locais, inclusive material de blogueiros, de pessoas que usam a internet para, digamos assim, dar suporte ao chamado gabinete do ódio. E aí muita gente que é contra as chamadas fake news acabam se entusiasmando com a coisa, porque pela primeira vez alguém está fazendo alguma coisa séria para parar com estes milicianos virtuais, mas a gente tem que ir com calma, menos emoção e mais razão. Vamos ver o caso aqui para que vocês entendam. Esse processo do STF é aquele mesmo processo que no dia 15 de abril de 2019, há mais de um ano atrás, fez a censura à revista Cruzoé e ao portal O Antagonista. O propósito é o mesmo. O propósito é investigar tudo que ofenda as instituições, principalmente o STF. E a gente deve, no mínimo, tomar cuidado, porque este processo ele é questionável. Aí você diz, por que é questionável? Sim, eu sei que o STF ampliou esse inquérito envolvendo fake news, envolvendo reportagens, divulgação de matérias tendenciosas, críticas às instituições, etc., etc., difamando, segundo o próprio processo, os poderes da União. Só que começou mal o processo. Primeiro porque o STF é o ofendido. Como é que o STF pode ser o ofendido, investigar e ele mesmo dar uma sentença sobre aquilo? Isso não existe. Esse processo é inteiramente inconstitucional. E a Raquel Dodge, quando era Procuradora-Geral da República, se manifestou contra o processo. Várias entidades do país. Mas assim que o ministro Alexandre de Moraes determinou, a pedido, lógico, de Dias Toffoli, que foi o objeto da censura, foi uma reportagem da Cruzoé mostrando qual era o codinome de Dias Toffoli na planilha da Odebrecht. E isso, todo mundo sabe que é verdade. Mas isso denigre a imagem dos Dias Toffoli e ele resolveu tomar uma providência. Bom, dia 18, 3 dias após a censura, isto é, o próprio Alexandre de Moraes resolveu voltar atrás e suspendeu a censura à revista Cruzoé. Na época, eu me lembro, eu não vi Jair Bolsonaro, não vi os seus filhos, não vi nenhum blogueiro que defende ideias favoráveis a Bolsonaro defenderem a revista Cruzoé. Ficaram em silêncio. Agora estão todos esses blogueiros, todos o dono da Havan, inclusive, todos criticando o Alexandre de Moraes, dizendo que ele foi ditador, que tem que acabar com isso. O Bolsonaro hoje pela manhã chegou a dizer que acabou, soltou até um palavrão, disse que não vai tolerar mais, e que o que a Polícia Federal fez foi uma bandalheira,
curioso é que um dia antes do acontecimento, o próprio Bolsonaro estava elogiando a Polícia Federal porque ela fez aquela busca e apreensão lá no Rio de Janeiro, alvo, né, do seu maior e rival no Rio de Janeiro, que é o governador Wilson Witzel. Quer dizer, quando a Polícia Federal faz uma coisa contra os seus adversários, parabéns, Polícia Federal. Quando a Polícia Federal investiga ele, tem que acabar com isso? Isso não pode mais? O problema de Bolsonaro é que ele não está acostumado com democracia. Ele não está acostumado com democracia e nem com regras. A prova disso foi a expulsão dele do Exército. Ele não se acostumou às regras do Exército, foi expulso do Exército. Teve que sair do Exército. O curioso até hoje é que eu não entendo quanta gente do Exército está em torno de Bolsonaro, que a gente fica em dúvida se Bolsonaro foi expulso do Exército porque não se enquadrou nas regras da instituição, e essa instituição hoje, ou pelo menos alguns, não é o Exército todo, evidentemente, concordavam com Bolsonaro na época, e por isso talvez hoje tenha tido espaço no governo. Hoje ele virou comandante da instituição da qual ele foi expulso porque não cumpriu as normas adequadas quando era capitão. Bom, o que a gente deve perceber, na época, por exemplo, a ANJ, a Associação Nacional de Jornais, a Associação Nacional de Empresas de Rádio, vários portais do Brasil inteiro, a imprensa de um modo geral, chamou de censura, e os políticos, por exemplo, o pessoal interessado em Bolsonaro, todos ficaram absolutamente em silêncio. E agora todos são contra. O curioso também é que o André Mendonça, que hoje é ministro da Justiça, era a favor e hoje está contra. Entrou até com habeas corpus hoje. Veja bem, um habeas corpus, ele é ministro da Justiça, ele entrou com habeas corpus pedindo para que o Weintraub, o ministro da Educação, que foi convocado para prestar esclarecimentos no processo, porque faz parte de injúria e difamação contra o STF, porque ele disse que botaria todos os ministros na cadeia, porque e chamou inclusive de vagabundos. Então isso está no processo, é lógico, porque o processo é amplo. E o ministro da Justiça, André Mendonça, entrou com habeas corpus, ele mesmo, contra a decisão de convocar e ainda pedindo para que ele fosse retirado do processo, o Weintraub fosse retirado do processo, e o pior, que uma vez o habeas corpus sendo aceito, que se estenda a todos os outros que foram envolvidos no processo, nessa operação da Polícia Federal. Ele é ministro da Justiça. Isso não é função dele. Isso é a função da Advocacia Geral da União. E mais, a Advocacia Geral da União tem que se preocupar somente com membros do governo. Muita gente que está envolvida no processo são blogueiros. Tem um blogueiro, inclusive, que é uma coisa fantástica, ele jura de pés juntos que a Terra é plana. Tem uma blogueira que eu coloquei aqui, um portal, a Sarah Winter, que disse que vai arrombar com a vida, foi essa palavra mesmo, e não vou nem dizer as outras, vai arrombar com a vida de Alexandre de Moraes. Ameaçou até ir atrás das empregadas domésticas dele. Xingou o ministro, pintou o cérebro. Quer dizer, é um povo que está acima da lei. Se a coisa for a favor deles, parabéns. Se for contra eles, eles não querem saber. Isto é típico dos ditadores. Portanto, minha gente, cuidado com essa questão do processo, embora, vou deixar aqui bem claro para todo mundo, eu sou a favor
de se tomar uma providência urgente contra essa questão das fake news. Senão a internet brasileira vai virar, meu Deus do céu, vai virar o quê? A internet é para a gente se comunicar, para aproximar pessoas, e não para criar rivalidades. E, na verdade, esse povo, esse pessoal aí, desses blogs bolsonaristas, estão agindo do mesmo jeito daqueles blogs que defendiam a roubalheira quando o PT estava no poder. Eles faziam a mesma coisa. Agora Bolsonaro parece que aprendeu e está fazendo. Eu não acho nem estranho um dia eles se unirem para lutar contra esta suposta, eles chamam de censura, mas essa investigação contra as fake news. Portanto, é só olhar com um pouco de cuidado, porque o processo é irregular. Vai cair. Pode ter certeza que o STF não pode investigar e julgar qualquer ato contra o próprio STF. Teria que partir da PGR, ou teria que partir, sei lá, de uma comissão investigativa no Congresso Nacional. Não pode surgir do Supremo. Eu não votei as leis. As leis foram votadas, a Constituição existe, tem que ser seguida. Certo ou errado, está na lei. E, infelizmente, o Supremo... Aliás, o Supremo fez coisas que até hoje a gente não entende, né? Vocês lembram, por exemplo, do impeachment da Dilma, que ela foi condenada. Os petistas até hoje dizem, não, que não tinha provas. Tinha sim provas, ela cometeu sim pedaladas fiscais, sim, ela deveria perder o mandato, sim. O que foi irregular foi o Supremo ter dividido. Ela perdia o mandato, mas não perdia os direitos políticos. Mas o eleitor deu o troco, como deve ser nas democracias, e ela nem conseguiu se eleger senadora por Minas Gerais, onde fizeram pesquisa e ela estava melhor em todo o país. Era o lugar que ela estava melhor. Muito bem. Agora, a causa, o processo em si, o seu conteúdo, a busca de sanar com estas milícias, a busca de sanar essas milícias midiáticas, essa orcrim da internet, já passou do tempo. A gente tem que parar com isso. Blogueiro com arma na mão, sabe? Blogueiros com ofensas a tribunais, a partidos políticos. Se você pode discordar, você pode discordar do Supremo, não tem problema nenhum. Se o Supremo der uma decisão contrária àquilo que o povo quer e houver recurso, você recorre. Agora, o que você não pode é fazer o que o Bolsonaro fez hoje. Chega. Não se pode seguir normas absurdas. Tem que seguir, Bolsonaro. Tem que seguir. Agora, se você está contra, recorra. Você tem lá e advogados que trabalham nessa AGU. Para que tanto advogado nessa AGU? Recorra. Agora, acate. Tem que ser acatado. E você disse que chega, basta, e que isso não vai seguir em frente? Vai sim. O Supremo já foi lá, já pegou celulares, já pegou computadores de toda essa gente e vai pesquisar e vai descobrir que o núcleo dessa orcrim midiática está no Palácio Planalto e que o cabeça chama-se Carlos Bolsonaro, que eu não sei, aliás, por que ainda não foi cassado. Porque é vereador no Rio de Janeiro e fica mais em Brasília. Não sei como esse cara ainda não foi cassado. Não sei como Flávio Bolsonaro não foi cassado com essa questão do Queiroz. E não sei como o próprio Bolsonaro está aí na presidência da República e ninguém abre um processo. Eu tenho até a impressão que o Ricardo Maia, eu não digo nem o Alcolumbre, mas o Ricardo Maia, eu tenho absoluta certeza que está levando tudo na maré, esperando passar essa pandemia, tirando aquilo que é possível tirar para resolver os problemas
para não quebrar o país, mas pode ter certeza que quando isso passar, vem o troco. O que fizeram com Ricardo Maia, com Alcolumbre e com o Supremo Tribunal Federal, nestas mídias, minha gente, só quem tem sangue de barata não reage. Ou quem está preparando alguma armadilha para Bolsonaro cair lá na frente. O meu medo é que antes dele tomar uma atitude, a coisa acabe degringolando e a gente vá para o fundo do poço e não haja mais retorno. Na minha opinião, o impeachment de Bolsonaro tem que ser logo, já. Veja o que disse o filho dele ontem, no YouTube, lá na entrevista. Ele disse que a ruptura vai acontecer. O Eduardo Bolsonaro disse que a ruptura vai acontecer. A questão é só saber quando. Ou seja, eles estão preparando, eles estão tentando ver se há ambiente para a implantação de uma ditadura no Brasil. E isto é impossível de ocorrer hoje. Ninguém vai aceitar, nem mesmo o Exército Brasileiro vai aceitar esse tipo de coisa. Ninguém mais suporta ditadura no Brasil. Ninguém mais está preparado para um sistema onde você não tenha liberdade. Agora, também, confundir isso, liberdade, com o que eles estão fazendo aí nesses blogs, com o que estão fazendo aí nas ruas, pedindo que os poderes sejam dizimados, acabar com o STF, acabar com a Câmara dos Deputados, pregam até democracia militar. Tem um gente que ditadura com Bolsonaro, faixas e mais faixas. Isso é para quê? Então, é um problema, sério problema que o Eduardo Bolsonaro, se o Rodrigo Maia quiser dar logo um tapa em Bolsonaro para acabar logo com isso, é começar logo o impeachment de Eduardo Bolsonaro, porque o que ele cometeu está lá bem claro na Constituição, atentou contra a ordem democrática. Está lá na Constituição. Tem que responder a processo, dentro da lei. Não é tirar porque tem que tirar, tem que haver o processo, o devido processo legal, ele tem que se explicar como é que ele diz o negócio daquele. Ele é deputado federal, poxa. Ele é deputado federal. Se aquela blogueira, Sarah Winter, não pode dizer aquilo, coisa é um deputado federal. Então está na hora de tomar providência, porque o país está... A gente não tem 24 horas de sossego. Semana passada ele se reuniu, Bolsonaro se reuniu com os governadores. Todo mundo viu, todo mundo achou. Teve gente que apostou que agora vai. Agora vamos ter um comandante, um presidente que vai se importar com o país. Durou 24 horas. Depois veio a questão da Polícia Federal. Ele aplaudindo a Polícia Federal porque fez aquela operação no Rio. Digo, olha, será que ele vai aplaudir agora outras? Não. Se for a favor dele, aplauso. Se for contra ele, ele não quer. Então não é um democrata, ele não está a favor de instituições. Está a favor dele. Bolsonaro só se vê. Bolsonaro olha para o espelho e se vê. E olha para o país e vê a cara dele como eterno presidente do país. Ele quer uma ditadura com absoluta certeza. Bom, gente, por hoje é isso. Mais tarde vai sair o boletim aí dos novos números do coronavírus, do Covid-19. Será publicado mais tarde, depois das 19 horas. Um abraço a vocês, espero que vão lá no YouTube, que cliquem e se inscrevam para ajudar o canal a crescer. Um abraço e até uma outra oportunidade.